Renato. Bom dia, Renato. Dona Ilma. Dona Ilma, São Getúlio, bom dia. Fátima. Fátima. Bianca, da Fátima. Bianca. Seu Osvaldo. Osvaldo. Adilson. Adilson. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutarem vencer, não é dos vossos. Presbítero Adilson. Presbítero Adilson. Bem-vindo. Deus abençoe, irmão. Suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Marcos Juscelene.
Marcos, Rustilene, Gabriel Jamile, Mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo em ti imploro, que me permitas andar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical com o estudo da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pela oportunidade que nos dás de estudar a tua palavra e estarmos juntos, ó Deus, para, junto de ti, possamos, ó Deus, ser ouvidos por ti e abençoado através da tua palavra. Perdoe o nosso pecado, esteja conosco e nos influencie através dela. Em Cristo que nós clamamos. Amém, Pai. Bem, meus irmãos, nós vamos hoje estudar Deus, o fiel guarda dos homens, baseado no Salmo 121. O Salmo 121, eu já estudei com a igreja uma vez, e hoje nós vamos estudá-lo de novo. O Salmo 121 é um período na vida do povo de Israel, na peregrinação que ele está fazendo, e do salmista, que está passando por momentos difíceis, ameaças dos seus inimigos, um momento de, numa situação de incerteza, de perigo iminente. Então ele começa a fazer uma reflexão pessoal e quando ele se vê cercado, quando ele se vê o inimigo muito próximo, momentos de desesperança, momentos de incertezas futuras, e aí ele então para e faz uma pergunta, né? Se você parar para observar, você vai notar que ele faz uma pergunta no versículo 1, né? A pergunta que ele faz é a mesma pergunta que eu faço aos irmãos que estão me ouvindo nesse instante. Aqui o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Uma pergunta: para onde estamos olhando quando nós estamos em situações semelhantes ao do salmista? Em momentos de incerteza, em momentos de dificuldade, nós podemos ser atraídos a olhar para o monte, não é? E por que faz isso? Porque no monte existem várias... O salmista aqui está lembrando das guerras, onde ele se esconde nos montes, nas fendas das pedras, não é? E ali então ele encontrava abrigo, encontrava solução parcial do perigo que era iminente. Mas agora ele para refletir, e de onde vem o meu socorro? Ele diz assim: olhe para os altos, olhe para os montes, e de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, né? Então a pergunta que surge é: para onde estamos olhando? É para o monte que devemos olhar? Será que é para os montes, meus irmãos, que nós devemos olhar nessas situações difíceis, como nós estamos passando hoje aqui na Terra, com essas pandemias, e a situação futura temos indicadores hoje que o futuro que nos se aproxima, ele não é um futuro de muitas soluções, pelo contrário, nós estamos vivendo a expectativa da proximidade de grandes crises no mundo, de ameaças de guerra, terremoto, vulcão, e, enfim,
a economia mundial está em situações difíceis, então começa então a surgir, né, estas situações terríveis que vai colocando o homem contra a parede, vai colocando o homem em situações que ele não consegue ver além. Então o salmista aqui, quando ele se vê nessa situação, ele dá uma olhada para os montes e se faz uma pergunta: da onde me virá o socorro? Da onde? Ele para refletir e vê que não há socorro nos montes. Porque quando ele olha para os montes, ele chega a uma conclusão: não há socorro lá. Não para a situação que eu estou passando, não para as coisas que eu estou sofrendo. E há momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós estamos bem semelhantes a este salmista, porque nós paramos e olhamos para o lugar errado. Olhamos para os montes, olhamos para onde não devíamos estar olhando. Mas o salmista olha para os montes porque aquilo vai trazer a ele um bom sinal. E dentro da pergunta dele, ele vai descobrir que, de fato, o socorro dele não está nos montes, mas, como eu já disse na igreja, o socorro dele vem do Senhor que fez os montes. Aí ele descobre, pela grandiosidade que existe na criação, que por maior que seja essa grandiosidade, por maior que seja esse grande poder que aparenta de socorro, de abrigo, ele também vai descobrir que aquilo ali não traz solução para a vida dele. Daí ele vai então fazer uma caminhada, ele vai fazer uma análise, ele vai meditar. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é uma conclusão que ele tira no versículo 2. Passa a olhar além dos montes. Olha acima da criação. Olha além do universo. Ele olha para o Criador. Feliz de nós, meus irmãos, se conseguirmos em situações ruins olharmos para o Criador. Por que eu digo isso? Porque normalmente as situações graves que estão aqui mostradas nesse texto, elas têm um poder, tá, de nos direcionar, de mudarmos a visão, de tirarmos os olhos do Senhor Deus e fixar nossos olhos aonde realmente não há solução. E quando nós olhamos para lugares onde não há solução, a nossa tendência é afundar espiritualmente. Sim, por quê? Porque não havendo resposta, obviamente o nosso espírito se abate. Por isso que o salmista está abatido aqui, porque ele estava olhando para lugares onde não há solução. Agora, para que o seu espírito se renove, então ele é tocado pelo próprio Deus a olhar para o lugar certo. E o lugar certo é olhar para o Senhor que criou os montes, para o Senhor que criou o universo, criou a terra, que tem todo o poder de criação e que certamente no decorrer do Salmo você vai ver que além do poder de criar todas as coisas, de governar todas as coisas, de ser Senhor de todas as coisas, ele também cuida dos seus servos. E esse olhar é interessante porque quando você vê Pedro andando sobre as águas, e ele começa a olhar para o lugar errado também, como o salmista aqui, o Pedro vai olhar para as ondas, ele está andando sobre as águas, está se aproximando de Jesus, mas em determinado momento ele se distrai, ele deixa de olhar para Cristo, olha para o problema, olha para as ondas. E quando ele olha para as ondas, assim como o salmista olha para os montes, ele vai descobrir algo terrível. Primeiramente que as ondas meteram medo em Pedro. E ele sentiu medo, ele se sentiu fragilizado. E não só medo, surgiu no seu coração a dúvida. Apesar de estar muito próximo de Cristo, ele tem dúvidas, porque ele tem a nítida impressão do que as ondas vão tragá-lo, de que as ondas vão fazer com que ele afunde, porque a dimensão dos problemas aumentam. Quando nós nos distraímos, quando nós olhamos para onde não devemos. O salmista aqui olha para os montes, e quando ele olha para os montes, ele não vê solução. Quando ele não vê solução, surgem dúvidas no seu coração. E quando surgem as dúvidas no coração do salmista, ele simplesmente deixa uma coisa clara. Ele precisa do socorro de Deus. E é aí que nascem forças no coração dele, nascem a disposição
nasce um desejo de busca e principalmente de observar aonde está Deus nessas situações. Porque se você pegar o quadro de Pedro e desse Salmo 121, você vai observar uma coisa. Pedro vai descobrir aonde está Jesus nas situações que ele está afundando sem solução. Ele vai ver que Jesus não está longe dele. Jesus está muito próximo. Bastou Jesus, ele gritar por socorro e Jesus estendeu a mão. Não é? E você vai ver aqui a mesma coisa. O salmista está olhando para o horizonte e a situação é difícil, mas ele descobre onde está Deus nesse momento. Quando chega no versículo de 3 ao 4, nós vamos observar que ele, versículo 3 e 4 diz assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormite nem dorme o guarda de Israel. Para aqueles que têm o Senhor como seu socorro, para aqueles que quando passam, tiram os olhos dos montes, tiram os olhos das ondas, tiram os olhos dos problemas e fixam seu olhar em Deus, né? Renova as suas forças, né? Renova a sua fé, e ele vai descobrir que ele é confortado por algumas certezas, né? Quando ele vê o Senhor como seu socorro e o único socorro, ele começa a ver então que o Senhor Deus tem promessas, a palavra dele é séria quando ele empenha a palavra dele em nos socorrer. Apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, apesar das circunstâncias não lhe ajudarem a fixar a sua fé em Deus, mas o próprio Deus deixa claro para ele, deixa claro para cada um de nós, tá? Que ele não permitirá, né, que os teus pés vacilem e não dormita, porque a ideia que ele está trazendo aqui é contra a possibilidade de vacilar e de desviar do caminho e de desanimar. Nós temos a promessa, é o Senhor que está prestando atenção, é o Senhor que nos traz essa certeza absoluta. Porque quando o salmista vai citar que ele não permitirá que os teus pés vacilem, para ele não permitir que os pés vacilem, o salmista vai trazer uma ideia de que, se fosse possível o Senhor Deus dormitar, quer dizer, ou dormir, né, aí sim os nossos pés poderiam vacilar. E vacilar aqui significa a vida espiritual, significa o distanciamento, significa a falta de fé, né? Mas nós vamos observar nesse texto que isso não vai acontecer, porque para nós vacilarmos, para nós cairmos, para nós perdermos essa segurança, perdermos essa visão adequada, o Senhor Deus teria que estar dormindo. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Quando você encontra aquela cena no mar, quando Jesus Cristo está a bordo do barco e dorme, a impressão que traz é essa. O problema é que Jesus Cristo está dormindo e fisicamente ele está, porque agora aqui ele está humanamente falando, está cansado e está dormindo. Mas não é isso o problema. É que realmente, mesmo com o corpo cansado dele, dormindo, descansando, o Senhor Deus, né, não dormita e não dorme. Ele está tomando conta deles, está presente ali. Isso tanto é verdade que ele levanta e repreende o mar e o vento. Não é mesmo? Então nós podemos contar com uma coisa. Deus está atento, está acompanhando a nossa vida. Ele não está simplesmente deixando de lado ou distraído com alguma coisa, ou está cansado conosco. Não está, né? Ele faz essa promessa, ele não permitirá. Quer dizer, mesmo que algo venha tentar, mesmo que o problema venha tentar nos jogar, nos esfriar espiritualmente, e não permitirá que os teus pés vacilem, não permitirá que você venha correr. Nós temos outro exemplo no Novo Testamento a respeito disso, quando Satanás vai ao céu e pede permissão para peneirar o Pedro. Lembra disso? Satanás pediu permissão para te peneirar. E o que aconteceu?
Jesus Cristo está atento, porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O que aconteceu naquele momento? Jesus Cristo fala com o Pai: Pai, não permite que a sua fé desfaleça. Por quê? Porque não permitirá que teus pés vacilem. Nós podemos ser sacudidos pela peneira do diabo. Nós podemos ser sacudidos por problemas que nós mesmos criamos. Nós podemos ser sacudidos por situações difíceis. Mas uma coisa não vai acontecer. E esse é o conforto do sol. É isso que vai nos levar que Deus é o fiel guarda dos homens. Ele está presente, ele está bem atento a isso, né? E quando nós olhamos para esse quadro lá da peneira, nós vamos observar que Jesus Cristo está sabendo o movimento do inimigo. Ele está consciente do movimento do inimigo. Aqui no quadro que nós estamos estudando agora, nós vamos encontrar a mesma coisa. Não haverá momento em que Deus vai permitir o inimigo invadir. Ele não vai, ele fica de longe, não pode se chegar. E aqui no Salmo, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Depois no 4 ele diz, é certo, ele confirma isso, que ele não dormita, e nem dorme, ele não cochila, cansado, e nem dorme, né? Ele não vai dormir, aquele que te guarda. É certo que isso não vai acontecer, é certo que ele estará de plantão, é certo que ele está presente. E isso, meus irmãos, tem que servir para nós como um conforto, e é um conforto espiritual muito grande. É que apesar de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós nunca vamos passar sozinhos. Nós sempre teremos a companhia de alguém. Essa companhia é do nosso Deus, é do Senhor Jesus, que está conosco, anda conosco, caminha conosco no meio deste quadro todo. E nós vamos encontrar neste salmo um consolo muito grande. Porque, meus irmãos, se existe uma coisa que o crente precisa colocar no seu coração, é que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar de tudo que acontecer, apesar de pandemia, apesar de tudo, uma coisa nós não podemos duvidar, é do amor de Deus para o seu povo. Momentos difíceis na vida sempre vamos ter. Mas quando a gente olha para esse versículo que ele não permitirá e ele não dormita, Deus não há um momento na vida de Deus que possa haver um lapso dos seus sentimentos para com a sua igreja. Não há, isso é antibíblico, isso fere a pessoa de Deus, isso fere a natureza de Deus. Deus é amor, ele não tem amor, não é dado amor a ele, ele é amor por natureza. Então quando eu começo a questionar ou começo a colocar em xeque esse amor, achando que esse Deus pode ter cochilado, pode estar distraído, são coisas impossíveis. Porque se você observar bem aqui o versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por quê? Porque nós estaremos atribuindo a Deus coisas que na realidade não existem. É impossível existir. E o que mais nos impressiona é que o crente maduro, o crente que tem uma relação com Deus há algum tempo, ele tem consciência disso. Ele sabe que há momentos de altos e baixos, luta, corre. Há momentos que ele vai olhar, vai procurar e vai olhar para os montes. E o Pedro vai olhar para o mar. E aí nós vamos descobrir algo. Qual seria o propósito disso? Porque nada, nem esse fato aqui do Salmo 121, nem do Pedro afundando, nem do Pedro sendo peneirado pelo diabo, é sem propósito. Deus não brinca com o crente, Deus não brinca com seus filhos. Deus não lida conosco para brincar conosco como se fosse assim, tem que passar mesmo, tem que se dar mal. Não existe isso. Existe sempre um propósito de ensinamentos profundos que mexem com a natureza do homem, que mexem com a natureza do Pedro. Né? Pedro tinha que passar por aquilo. Sim, meus irmãos. Pedro tinha que ser peneirado. Tinha. Por quê? Porque precisa amadurecer o seu caráter espiritual. Precisa crescer nesse sentido. Muitas coisas vêm na vida do Pedro durante muitos anos, que ele vem lá com presunção, com arrogância, com um sentimento de superioridade, de se achar. Ele sozinho não, tá? Os discípulos junto com ele. Mas eles estão diante de Jesus.
O salmista aqui, quando está olhando para esse quadro, ele chega a uma conclusão. Por que Deus não dormita? Por que Deus não dormita? Porque ele não pode permitir. Preste bem atenção, meus irmãos. Ele não pode, não está em Deus permitir que nós venhamos a vacilar. Vacilar aqui traz o sentido de cair, de desequilibrar, de perder Deus de vista. Ele não permitirá isso. Como eu acabei de dizer para os irmãos, isso é ferir a presença de Deus na nossa vida. E o que mais nos impressiona, tá, nesse texto, é que os problemas podem nos levar a uma posição, para um ângulo de avaliação errada. E é aí que nós corremos um risco de ser repreendido, de sermos chamados a atenção com seriedade. Tá? Por quê? Porque o Senhor Deus não está deixando a entender, não é Ele que está deixando a entender que nós vamos vacilar. Somos nós mesmos que estamos entendendo que vamos vacilar. Ou que já vacilamos, ou que somos largados, ou que não somos amados, ou que o Senhor Deus não se importa. Mas o salmista está deixando claro que isso não é verdade. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Quer dizer, o guarda. Por que ele diz o guarda? Vocês já viram que o significado de guarda? Guarda é aquele que está vigiando, é aquele que está na torre de vigia, não é? Ele é o guarda que está na torre de vigia, ele está atento, ele não pode dormir. Daí você vai entender, não dormitará, não dormitará, né? É por isso, porque ele é guarda. Ele está de guarda, ele está de plantão, ele está lá atento, ele está na torre de vigia, olhando, sabendo todo o perímetro da vida cristã, aonde o inimigo pode entrar, aonde o inimigo já está disfarçado, aonde os sentimentos nossos mesmo podem se tornar armadilhas para nós. E ele está atento como um guarda, aquele guarda que está observando tudo. E ele é o único que pode não só vigiar o perímetro da nossa vida, mas como pode também olhar para o nosso coração e dizer que o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí você vai ver que o guarda agora também conhece o coração do homem. Também conhece a nossa natureza humana, frágil, pecadora, que de vez em quando vacila mesmo, tropeça. Mas ele está atento, ele estende a mão, ele puxa de volta, ele coloca na linha. Porque é uma caminhada, é uma peregrinação que a igreja, que o crente está fazendo com ele. Nunca esquecermos isso. Nós temos que fazer isso exatamente com ele. E aí nós vamos encontrar aqui do versículo 5 ao 6 uma continuidade daquilo que o Senhor Deus vem falando aí em cima. E o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nessa frase aqui. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa por cima de opções de detalhes que são extremamente importantes para entender o que Deus está falando. Aqui, por exemplo, nesse texto, o Senhor é quem te guarda. Quer dizer, o guarda que está na torre de vigia, o guarda que está com a responsabilidade de vigiar, de guardar, de proteger, né? De dar o alerta, né? De reagir contra o inimigo, ele diz aqui assim, o Senhor é quem te guarda. Agora preste atenção nessa frase seguinte, meus irmãos. Ele diz assim, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele não está dizendo assim, você é a tua sombra. Porque quando eu ando no sol e eu vejo refletir no chão o quê? A minha sombra. Entenderam bem isso? Se eu olhar para o sol, eu estiver num ângulo assim, entre o sol e o chão, você vai ver que o que reflete no chão é a minha sombra. Mas o salmista está dizendo diferente. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele, o Senhor Deus, é que é essa sombra. O que ele quer dizer com isso? Por que ele diz que não é a minha sombra? Ele está dizendo com isso que Deus é a minha sombra. Deus é quem está próximo de mim. Muito próximo de mim. Ele está tão próximo que ele é a minha sombra. Ele está andando junto comigo. Aonde eu vou, a sombra vai junto. Aonde eu estou, a sombra está próxima de mim. Por isso que ele vai dizer aqui, o Senhor é a tua sombra, a tua direita.
Entendem bem? A tua direita, eu estou de lado para lá, e aqui reflete, o Senhor Deus anda à nossa direita, pela tua mão direita. Não é verdade? E aí nós vamos aprender algo precioso sobre isso. Por isso, meus irmãos, às vezes nós ficamos apavorados, né? E muitas das vezes, se nós pudéssemos gritar com Deus, nós faríamos isso. Mas nós temos que lembrar uma coisa, Ele está tão próximo, mas tão próximo de nós, que o que reflete no chão é a sombra dele. E quando diz que reflete no chão a sombra dele, quer dizer que ele está dentro, quer dizer que ele faz parte. Por isso que não há possibilidade de refletir somente a nossa sombra. É que Jesus está em nós. Eu e o Pai viremos e faremos nele o quê? Morada. E quando Jesus Cristo diz que eu e o Pai viremos e faremos nele morada, ele está dizendo assim, nós estaremos não só perto, agora nós estaremos dentro, participando dos seus sentimentos, participando da sua vida, vendo o seu comportamento, direcionando para onde você deve ir, levando a meditação, sentindo a presença. Aprenda com o Salmo, ele é a nossa sombra, quer dizer, ele está muito próximo, ele se torna um conosco, para que eu e o Pai venhamos e faremos nele morada. E nós seremos uma unidade com Cristo, uma unidade com Deus Pai, uma unidade com a Trindade. É isso mesmo, meus irmãos. Agora, quando a gente tem por esse caminho, né, esse caminho difícil de estar longe, nós vamos descobrir algo, meus irmãos, que vai nos deixar... Desculpa, meus irmãos, meu esboço caiu no chão. Aí nós vamos observar algo que realmente nos leva a ter um sentimento de proteção muito grande. Isso, como que uma pessoa que tem Cristo no seu coração, que tem Deus como sua sombra, tem Jesus dentro de si, pode vacilar? Não vai, porque ele não deixa. Se nós começar a cair, ele segura. É ele que está junto. E aí isso nos faz lembrar lá do Salmo 91, versículo 5 ao 7. Estão lembrados do Salmo 91, do versículo 5 ao 7? O que diz lá no Salmo 91, do 5 ao 7? Não te assustarás do terror noturno. Não tem susto do terror noturno. Nem da seta que voa de dia, onde o inimigo está lançando seta nos ataques noturnos à noite. Você não vai ficar assustado, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmão, estão entendendo isso? Esse medo, essa angústia, essa ansiedade de que o mundo vai cair na nossa cabeça, de que as coisas não vão dar mais certo, sabe o que o salmista está dizendo aqui? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Isso. A Bíblia está dizendo que quando o inimigo cai 10.000 à tua direita e cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, não sou eu que derrubei o inimigo, tá? Não fico pensando que as forças estão em mim derrubar o inimigo, não. Ele está dizendo isso aqui porque Deus é o fiel guarda de Israel. Porque o Senhor Jesus Cristo é quem nos guarda, é quem nos protege. Tá? Então, sim, quando o inimigo tenta atacar, aí quem cai é ele. Estou lembrado de Jó? Pois então, o que aconteceu com Jó? O inimigo, de onde vem Satanás, de rodear e passear na terra. Na realidade, ele estava passeando na terra, mas estava perdendo mais tempo tomando conta da vida de Jó do que passear pela terra. Tanto é que o Senhor Deus pergunta para ele, como se o Senhor Deus não soubesse. O Senhor Deus é que puxou a conversa. O Senhor Deus é que inicia esse papo com ele. Né? Porque, de fato, ele não podia puxar esse papo com Deus. Né? Mas o Senhor Deus puxa essa conversa com ele. De onde vem Satanás? De rodear e passear pela terra. Aí o Senhor fala assim, observaste meu servo Jó. Em outras palavras, o Senhor está falando com ele assim, você não só observou, como você tentou derrubar ele. Só que você não conseguiu, né? Agora você está fazendo uma proposta para tentar conseguir de novo? Pois então eu vou revelar para você o quanto eu amo Jó. Né? E o diabo falou, mas não vai dar certo, porque tudo que o Jó faz, tu abençoa, tu fazes. Agora eu quero ver
sozinho com Deus. Ele teve sucesso? Não teve. O valor está em Jó? Não! Não existe valor nenhum em Jó, no sentido de se proteger, de estar de pé diante de Deus. É o próprio Deus que sustenta ele. É o próprio Deus que diz: este é meu servo, observaste o meu servo. Ele não é teu servo, observaste o meu servo, observaste aquele que eu guardo, aquele que eu amo, aquele que eu protejo. Você observou isso? Porque o próprio diabo confirma esse fato. Ele diz diretamente ao Senhor: tu cercaste com uma sebe de bênção. O que o Senhor está dizendo? Tu cercaste com teu amor protetor. É tu que cercaste a vida dele. Eu quero vencer essa cerca. O Senhor virou para ele dizer: ele pode perder as bênçãos dessa cerca de bênçãos que eu dei para ele, porque eu continuarei amando a Jó. E o amor que ele vai sentir por mim é exatamente o reflexo daquilo que eu sinto por ele. Porque esse é o mesmo assunto que Jesus Cristo vai tratar com Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, o teu amor por mim é o amor que vai apacentar as ovelhas. Quer dizer, Pedro, eu amo as minhas ovelhas. Só que o amor que vai ter que ser revelado por Pedro. Não é? Como é que Jesus Cristo vai personificar esse amor ao rebanho, ao povo escolhido dele? A personificação desse amor para a igreja passaria pelo Pedro. Mas que amor era esse? O amor de Cristo. Cristo está amando a Pedro, Pedro está amando o rebanho. É assim que funciona. Então apacenta com o quê? Apacenta com amor. Observasse meu servo Jó, pois é, eu amo Jó. Por isso vai cair 1000 à esquerda, 10.000 à direita, dormindo. Não seremos atingidos. Não podemos, meus irmãos, desestabilizar tal nível. Isso ofende a presença do nosso Deus. Isso fere o seu amor para conosco. Dá a impressão que o Senhor Deus é mutável. Deus é imutável. Dá a impressão que Deus muda. Quando está tudo bem, Deus está conosco, está andando, está abraçando. Oh! Mas quando a coisa fica preta, quando a coisa fica ruim, o Senhor Deus vira nada. Isso aí é problema seu. Você arrumou com rolo aí, tudo que se desenrola. Mas não é assim. Mesmo nós sendo o culpado na história, nós contamos com o amor de Deus. Por isso que o salmista vai dizer aqui no Salmo: é certo que não dorme, é o Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, é o Senhor que está andando conosco. Ele sabe da fragilidade, ele conhece o nosso pecado. Quando chega no versículo 7 e 8, nós vamos encontrar uma expressão interessante: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha só. O Senhor é o protetor de todo mal contra o nosso ser. Isso mesmo, meus irmãos. É o Senhor, é o nosso protetor. Tá? E quer ver uma lição preciosa disso? É quando Paulo está escrevendo aos Romanos, tá? E ele vai deixar claro, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e ao 39, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim aos Romanos, e o que eu estou dizendo para os irmãos aqui: eu protejo a vossa, né? A nossa alma. Ele diz aqui assim: o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele está dizendo algo precioso. Quer ver o que Paulo traduz isso aí? Paulo vai traduzir isso aqui da seguinte maneira, ó. Hein? Ele vai traduzir isso aqui da seguinte maneira: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? Por isso que nós somos vencedores. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanima, fique animado. É isso que quer dizer. Fique animado, não desanima, porque eu venci o mundo. Então eu sei dar vitória a você. Eu sei fazer você vitorioso. Aí Paulo mais na frente vai dizer o quê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
né? Proteção pessoal. Meus irmãos, é assim que o Senhor Deus cuida da igreja. Deus não cuida no coletivo. Deus não cuida da nação de Israel. Deus cuida do salmista. Deus cuida de você, cuida de mim. Está cuidando de indivíduos separados. Paulo chega a dizer que quando estamos juntos, somos igreja. Quando não estamos todos juntos, somos parte desse corpo. Somos membros desse corpo. É exato isso. E Deus está cuidando dos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, dessa forma. Né? Pessoal, Deus protege o indivíduo como trata a sua igreja. Quando? O salmista está falando aqui. Ele te guardará de todo mal. Ele vai falar aqui assim. Quando? Agora. Por quanto tempo? Para sempre. Como? Olhando para além dos montes. É assim que eu vou descobrir que, de fato, eu tenho que crescer espiritualmente diante de Deus. O Senhor te guardará da tua saída, da tua entrada, desde agora para sempre. Por isso não existe uma margem. Primeiro, Deus não erra. Então não existe margem de erro. Segundo, Deus não dormita. Então não existe possibilidade dele não ver as coisas acontecendo. Certo? Segundo, Deus nos conhece por dentro, por fora. Deus sabe de nossas fragilidades. Esse salmo foi escrito por uma pessoa que estava falhando, por uma pessoa que estava passando por momentos difíceis dessa peregrinação da sua vida. E o que acontece com isso? Ele vai procurar refúgio em Deus. Né? Onde ele vai encontrar refúgio? Ele não vai encontrar refúgio nos montes. Ele procura refúgio em Deus. Ele vê em Deus, olha para o Senhor, porque é o Senhor Deus quem nos guarda, que nos protege e que anda conosco, né? Quando? Quando? Agora. Isso mesmo. Por quanto tempo? Para sempre. Viu? Como? Olhando para além dos montes. Apesar da situação estar difícil, apesar das ondas serem bravas, aprenda uma coisa. Olhe para Jesus. E peça socorro. Foi o que Pedro fez. Pediu socorro. Senhor, estou perecendo, me ajuda. Por que duvidaste? Já tentou pensar sobre essa pergunta de Jesus? Já tentou perguntar nesse texto aqui? Por que duvidaste? Jesus tinha motivo para fazer essa pergunta a Pedro. Por que duvidaste? Hein? Jesus sabia por quê, mas Pedro sabia por que duvidou. Meus irmãos, há coisas na nossa vida que o Senhor Deus vai permitir acontecer por causa de uma razão. Primeiro, Ele vai revelar nossa fragilidade, nossas fraquezas. Ele vai revelar que nós podemos estar olhando para o lado errado. Nós podemos estar olhando para os montes, olhando para as ondas, olhando para os problemas. Lembra lá dos espias que entraram em Canaã? O que eles viram lá mesmo, hein? Vocês sabem, não sabem? Eles viram os gigantes, só conseguiram ver gigantes. Eles não viram a fruta, não viram o mel. Eles foram lá, só viram gigantes. Tem uma turminha lá que só viu, só 2 conseguiram ver caco de uva, que 2 homens tinham que carregar, as rochas, as árvores cheias de mel, alimentação, terra fértil. Eles não conseguiram ver a bênção. Sim, meus irmãos, aqui o Salmo vai nos desafiar a ver que há possibilidade de bênçãos no meio da turbulência. Isso mesmo. E a bênção é o Senhor Deus que nos proporciona. Tá? Por que duvidas? O Senhor Deus tem todo o direito de perguntar, porque Ele quer uma resposta. Eu fico me perguntando que resposta nós daríamos a Deus para dizer a Ele por que duvidas? Duvidas por quê? Porque eu estou demorando? Duvidas por quê? Porque achas que o problema é maior do que eu? O que ele fala lá em Isaías? Agindo eu, quem impedirá? Ou nós estamos querendo pegar a nossa caneta e ir lá na agenda de Deus e escrever nela assim, você tem que me atender hoje, tá? Mas nós não podemos entrar na agenda dele, porque a agenda dele foi escrita por ele. E é ele que faz a agenda acontecer. Precisas aprender? Precisamos, o salmista precisava aprender. Exatamente isso. Por que duvidar? Porque és fraco, Pedro.
Por que duvidaste? Porque eu olhei para o lado errado, Senhor. Hã? Por que duvidaste? Porque eu achei que tu não tinha poder acima das ondas, Senhor. Por que duvidaste mesmo, hein? Ah, Senhor, eu pensei que tu não ia me socorrer. Por isso eu gritei. Por que duvidas? Não duvide nunca. Não duvide nunca, porque Ele é a sua sombra, Ele é a tua sombra, a tua direita. Deus é a tua sombra. Ele está próximo, muito próximo de nós, andando conosco. Estão lembrados do caminho de Emaús? Pois é. Lá no caminho de Emaús, vai os dois discípulos conversando, e de repente Jesus estava onde? Eles vinham conversando sobre hoje já é o terceiro dia, e ele disse que iria ressuscitar, e até agora nada. A fé nem existia, não acreditaram na ressurreição. Mas olha quem chega no meio da conversa. Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, chega para eles no caminho. Sabe por quê? Porque Jesus está próximo para tirar dúvidas, para fortalecer a fé, para nos fazer uma caminhada firme. Peregrinando, está ruim, está aprendendo. É difícil, viu? É difícil. Mas lembra de uma coisa. Temos que aprender a olhar só para Jesus. Só para Jesus Cristo. Porque só Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é socorro bem presente na tribulação. Deus, o fiel guarda dos homens. Deus está atento, extremamente atento às nossas vidas. Por quê? Porque Ele guarda. Ele é o guarda, fiel guarda. Guarda que está lá na torre de vigia, tomando conta da periferia, tomando conta de tudo ao nosso redor. E essencialmente, lá dentro do nosso coração, Ele está tomando conta para que nós não venhamos a vacilar. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, tá? Com a conclusão de que temos que olhar somente para Jesus. Cuidado nesses momentos de não olhar para os montes. Mas aprenda que atrás dos montes tem quem criou os montes. Quando estiver afundando no mar, lembra-se que Jesus está próximo. E que Ele tem poder sobre o mar. Cala-te e sossega-te. Aquieta-te. É Ele quem tem. E onde Ele está? Próximo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos mantenha firmes até hoje à noite no culto, na igreja presencial. Estaremos lá com a graça do nosso bom Deus. Oremos então para nós encerrarmos esse momento de meditação da palavra de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, nós clamamos a Ti o perdão, ó Deus, por nossas fraquezas, que muitas vezes, ó Pai, nós duvidamos, nós colocamos, ó Deus, a situação acima, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Venha nos perdoar, ó Deus, por sermos assim. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos firmes. Ajuda-nos, ó Deus, nos preparando, nos amadurecendo, nos ensinando, permitindo, ó Deus, que as nossas vidas sejam testadas, provadas, para que possamos ser aprovados por Ti. Perdoe, ó Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante da Tua soberana vontade. Esteja conosco durante todo esse dia, separado, ó Deus, para Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. No Banco Pan, você faz mais. No Banco Pan. O céu se reveste de
Leonardo França colocou: Proibido Durval, a partir de amanhã eu começo a trabalhar à noite, então não poderei mais acompanhar ao vivo os estudos, mas verei as gravações depois, firmes na palavra e olhando para o Senhor dos montes. É isso aí, Leonardo. Deus te abençoe no seu trabalho e continue firme no Senhor, olhando para além dos montes. Até a noite, se o Senhor Deus assim permitir.